Hoje é domingo, 9 de agosto de 2020, e no nosso devocional de hoje nós estaremos tratando do tema dependência saudável. Nós temos dado ênfase para a importância de nós cultivarmos relacionamentos, de nós priorizarmos pessoas e, no caso do aconselhamento bíblico, do discipulado, da prática da mutualidade, nós vemos como uma importante ferramenta para o nosso desenvolvimento espiritual. Em João capítulo 14, versículo 1, nós encontramos Jesus dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nem todo mundo que procura o aconselhamento realmente deseja lidar com os seus verdadeiros sentimentos. O objetivo de algumas pessoas, quando procuram a ajuda de um conselheiro, é simplesmente fazer com que os seus problemas desapareçam, sem de fato procurar entendê-los. Quando o aconselhamento é usado desta forma, ele corre o risco de se tornar uma espécie de droga viciadora. A tentativa de evitar sentimentos difíceis conduz ao vício, não à genuína expressão deles. E é por isso que é importante que vocês que são crentes, vocês que têm a consciência da nossa missão de fazermos discípulos, procuremos nos nossos relacionamentos agir de uma maneira saudável que edifique a vida daqueles com os quais nós estamos nos relacionando. Jesus ensinou que nós precisamos confiar em Deus, porque Deus é a fonte suprema de força e poder para vivermos a vida. Tudo que temos e somos vem dele. Agora, falando sobre o aconselhamento bíblico, há pessoas que criticam o aconselhamento porque acreditam que ele não traz os resultados satisfatórios para o nosso crescimento espiritual. Em geral, as pessoas que acham ou que pensam assim têm pouca experiência com o aconselhamento ou, se o fizeram, fizeram da forma errada. Fizeram ou usaram-no como um vício. Mas o que eu tenho observado na minha experiência, ouvindo pessoas, ajudando-as a pensar biblicamente, é que, ao contrário, as pessoas que praticam o aconselhamento bíblico, ou que se submetem ao aconselhamento bíblico, se tornam maduras e conscientes através deste relacionamento e conseguem aprofundar a sua confiança em Deus e nos outros com muito mais liberdade. É uma pena que, na maioria das nossas igrejas, as pessoas se limitam simplesmente a frequentar os cultos, a não conversar, a não abrir o coração para que sejam ajudadas nos seus conflitos emocionais e também espirituais. Para Jesus, não havia conflito em confiar em Deus e depender dos outros. Ele dependia dos amigos mais chegados e os estimulava a depender dele de uma maneira de contar com os outros, compartilhando os nossos sentimentos mais íntimos, porque isto faz com que nós aprofundemos a nossa capacidade de ter fé. E aí eu gostaria de citar o texto de Colossenses 3,16, onde nós lemos o apóstolo Paulo dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. O aconselhamento bíblico é um processo de dependência saudável.
E o que nós observamos nos ensinos de Jesus é que ele encorajava as pessoas a confiarem nele e a contarem com ele. Ele não encarava a dependência como um problema, mas como algo necessário para uma vida espiritual realizada. Ele compreendia que os seres humanos precisam de depender de Deus e dos outros para sobreviver. Tentar ser totalmente independente significa rejeitar a nossa natureza fundamental. Pessoas precisam de pessoas. Para Jesus, a nossa capacidade de ser vulneráveis e acolher a nossa dependência é que nos conduz à totalidade. Aqueles que se recusam a ser dependentes estão apenas fingindo que têm tudo de que precisam. Ter necessidades não nos torna carentes. Eu quero incentivar vocês a buscarem, a participar dos pequenos grupos, a procurar se aproximar de pessoas com as quais vocês podem prestar contas, pessoas que vão te encorajar, pessoas que vão te estimular ao amor e às boas obras, como o autor do livro de Hebreus nos exorta. Pessoas precisam de pessoas. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.